Olá, pessoal, bom dia a todos novamente. Quem está falando aqui é Paulo Henrique Dargan, sou diretor da Módulo e nós vamos iniciar mais um de nossos webinars. São 11h05, como de praxe, a gente vai começando agora. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Esse já é o quarto ou quinto webinar que a gente faz especificamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E, como sempre, muitas inscrições e uma taxa boa de participação. Então, obrigado a vocês pela atenção. Esse webinar também será apresentado pelo Fernando Neri e pelo Alexandre Lira, que vão me suceder logo após essa primeira abertura aqui. A gente tem falado bastante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a gente tem buscado focar na automatização da lei, o que nós estamos chamando de automatização da lei, utilizando o módulo Risk Manager, que é o software da Módulo. E a gente entende que há um diferencial grande nessa discussão sobre automatização, porque pode ajudar os nossos clientes a organizar o plano de ação, fazer a gestão das atividades que são necessárias até a data em que a lei entrará plenamente em vigor e passará a ser cobrada. Para que a gente siga com essa apresentação, ainda que muitas pessoas já tenham ouvido falar bastante da LGPD e talvez alguns de vocês já tenham participado de outras edições do nosso webinar, é importante que a gente faça uma abertura rápida para quem ainda não teve essa ligação com a lei, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Não vou entrar em detalhes aqui muito específicos. Quem tiver interesse e ainda precisar de informações mais aprofundadas da lei pode entrar em contato com a gente na sequência do webinar. Mas, em linhas gerais, eu queria passar para vocês algumas coisas importantes e alguns pontos de atenção, né? Antes de qualquer coisa, a Lei Geral de Proteção de Dados ela não é uma lei que vale para alguns apenas, ela vale para todo mundo. É uma lei que vai cobrir desde o setor público ao setor privado e que vai pegar todos os segmentos das empresas pequenas, médias e grandes. Não há distinção, porque ela é uma lei que protege um direito das pessoas, né, que são denominados titulares de dados pessoais, que têm seus dados aí em qualquer nível de empresa. Fornecedores, operadoras, todas as empresas com quem a gente tem alguma relação, eles guardam nossos dados lá em algum lugar, né? Outra coisa importante é que até as empresas que não trabalham diretamente com dados pessoais, né, de clientes, também precisam prestar atenção na Lei Geral de Proteção de Dados, porque, afinal de contas, os seus funcionários, seus colaboradores, seus sócios, acionistas também são pessoas que têm seus dados agora protegidos, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados. De maneira que a lei é uma lei que vai atingir a todos, né? A gente acompanhou aí desde o ano passado a publicação da lei e, posteriormente, a discussão acerca da instauração da Agência Nacional, né, da Autoridade Nacional de Regulação, e ela já foi feita. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro aprovou e sancionou essa lei. Então, hoje a gente pode dizer que a lei está totalmente preparada para entrar de fato em vigor, e há que se observar até que, pelas notícias, algumas ações e algumas atividades do Ministério Público Federal já têm observado os requisitos que a lei estabelece até para fazer denúncias já hoje, né? Antes mesmo da lei estar em pleno vigor, já existe uma cobrança forte em torno desses assuntos. O que a Lei Geral de Proteção de Dados significa para a organização de vocês, né? A gente destacou aqui alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, entender que um risco de conformidade é importante, né? Muitas organizações ficam deixando para depois, ou às vezes têm dúvida de será que essa lei realmente pega para o meu caso? Será que ela vai entrar em vigor mesmo para o meu caso ou não? Então, entender esse risco é importante. A lei ela pode ser desafiadora, ela não é uma lei que trata só de questões técnicas ou só de questões jurídicas. Ela tem um corpo que é um corpo completo e ela vai abarcar processos, tecnologias e uma série de fatores dentro da sua organização. Então é importante entender isso.
A lei foi projetada sob a perspectiva da proteção do consumidor, sob a perspectiva do titular do dado, então ela realmente protege, os controles são rígidos para que haja proteção de fato em torno dos dados pessoais. E então há que se entender o que ela está protegendo, como é que ela distingue o que é dado pessoal do que é dado sensível, e esse entendimento é algo que todas as organizações precisam fazer ao longo dos próximos meses, né? E também é importante pensar que os processos das empresas terão que ser revistos invariavelmente, e alguns novos provavelmente serão colocados em prática, porque a lei ela traz uma mudança de paradigma em relação a várias coisas, né? Em relação à forma com que as empresas se relacionam com dados pessoais. Antes, a gente, até recentemente, a discussão, não havia uma discussão em torno disso, né, no contexto das nossas relações de negócio, porque, por regra, as empresas coletam a maior quantidade de dados possíveis de seus clientes para utilizar, isso seja em Big Data, em relação a como prestar um melhor serviço, em relação a fazer melhores campanhas de marketing, oferta, etc. Então, nunca foi uma questão pensar sobre isso, né? Ou dificilmente era uma questão pensar sobre isso. Hoje, esse paradigma muda, as empresas têm que se enquadrar de maneira muito rigorosa em quais dados elas estão tratando, por quê, qual a finalidade, como é que ela protege, onde ela mantém, e uma série de outros controles mais específicos da lei que vão precisar ser atendidos, né? Portanto, não é apenas uma questão de sistema, também não é apenas uma questão de contrato ou termos de uso em um determinado site ou sistema, há uma revisão completa aí de forma, de fato, de lidar com esses dados que as organizações terão de fazer. Outros pontos importantes que a gente gostaria de destacar é por que a lei é tão crítica, né, para a sua organização. As organizações precisam definir estratégias de proteção. Ela é crítica nesse sentido. E essas técnicas de proteção, elas vão envolver tecnologia, processo, uma série de situações. Então, é preciso pensar sobre isso para que sejam desenvolvidas essas técnicas de proteção. A previsão de multa da lei é uma coisa importante, né? A gente tem previsão de multa de até 2% do faturamento aí das empresas, limitados a 50 milhões de reais, por delito, né? Por incidente, por causa que possa ser considerada uma infração à lei. O prazo final para o cumprimento, isso também é um ponto importante, é agosto de 2020. A lei já está em vigor, mas ela só vai entrar plenamente em estado de regulação a partir de agosto de 2020. Até lá tem uma série de marcos, né, e etapas que as empresas têm que cumprir, mas efetivamente agosto de 2020 é o prazo final para que todas as organizações estejam em conformidade. Temos aí um ano até, e cada vez que a gente faz esse webinar o período diminui, a gente já começou falando com 1 ano e meio, agora 1 ano, e o prazo vai afunilando. Muitas empresas ainda não iniciaram o processo de conformidade com a LGPD. E, por fim, outro ponto importante que eu disse é aquele de que ela se aplica a qualquer organização. É importante levar isso em conta também. Pensando nisso, a Módulo resolveu construir, né, métodos para ajudar os nossos clientes a se colocarem em conformidade. Nós já fizemos isso várias outras vezes em outras leis e outros momentos aí da história do Brasil. Já fizemos um monte de coisa sobre Sarbanes-Oxley, por exemplo, no passado, e outras conformidades, a resolução do Banco Central 4658, outras resoluções. A gente tem uma experiência em construir essa metodologia para fazer levantamento de não conformidades, estabelecer plano de ação e automatizar o processo de gestão disso, e fizemos o mesmo para a LGPD. Como é que a gente pode ajudar vocês? E os meus colegas vão aprofundar esse detalhamento nas próximas apresentações. Eu não vou apresentar detalhes aqui, mas vou setar o tom do que é esse apoio que nós estamos pensando, né? Inicialmente começamos a conversar com vários dos nossos clientes e alguns dos nossos principais parceiros, como, por exemplo, a Microsoft, que nos apoiou nessa construção de uma primeira oferta para o mercado na forma de um assessment de LGPD,
nós já falamos sobre ele especificamente num outro webinar, quem tiver interesse pode procurar lá. Seria o nosso produto de entrada, né? Fazer uma identificação, um diagnóstico da situação da organização em relação à LGPD, identificar as não conformidades e montar um plano de ação para que a empresa possa se organizar até agosto de 2020, o que ela precisa fazer. Não é pouca coisa, quando a gente começa a olhar a quantidade de coisas que as empresas vão precisar fazer, é um plano de ação que tem muitos itens, na maioria das vezes, então é importante começar logo. A gente consegue apoiar as empresas na identificação dos desafios de segurança para essa conformidade, não apenas a questão jurídica, que a gente também tem parceiros para ajudar, mas especialmente nas questões de segurança, quando a gente entra mesmo na discussão de quais são as técnicas de proteção que estão sendo estabelecidas. Eu tenho conversado, e todos nós aqui na Modo temos falado com muitos clientes, a gente tem visto uma miríade de ofertas e muitas empresas, né, players do mercado apresentando suas soluções específicas para esse ou aquele caso, solução de segurança de rede, proteção de dados, criptografia de banco de dados, etc. E todos eles são importantes para a conformidade sob o ponto de vista geral da lei, mas nenhum deles resolve a lei de maneira independente, né? A lei tem uma série de requisitos que serão atendidos com vários elementos. É importante ter uma visão completa de quais são as coisas que precisa fazer, onde gerir, onde é que essas coisas estão sendo feitas, ter algo para poder organizar o plano de ação. É isso que a gente tenta oferecer nesse conjunto de ferramentas que a gente tem para vocês. A gente também faz identificação de processos que necessitam dessa conformidade. Isso tudo faz parte desse da primeira fase do projeto, que vai ser detalhado para vocês nas próximas apresentações, mas em linhas gerais a gente consegue organizar um escopo de projeto específico para identificar qual é a aplicabilidade da LGPD para a sua organização. Isso é importante porque, embora a lei seja a mesma, ela é aplicada de maneira diferente em organizações diferentes, porque ela tem escopo específico para quem é do setor público, ela tem escopo para quem é do privado, ela tem escopo específico para quem trata dados pessoais de criança e adolescente, ela tem escopo específico para quem faz anonimização, outras questões. Então é importante entender, são mais de 400 requisitos, é importante entender quais desses requisitos são de fato aplicáveis à sua organização, ao contexto do seu negócio, para que o plano de ação que vai ser definido para entrar em conformidade até o ano que vem seja específico para o seu caso. Então, a gente faz isso, é o nosso primeiro entregável, e além disso, a gente também estabelece plano de ação organizado no nosso software, que vai ser apresentado já já para vocês, para apoiá-los nessa jornada de conformidade. A gente está chamando de jornada de conformidade até 2020. Esse quadro que vocês estão vendo aí agora é um exemplo, um resumo, na verdade, do que seria esse projeto típico, né, que nós estamos falando aqui. Eu falei rapidamente agora sobre essas fases 1 e 2, que seriam essa fase de diagnóstico e assessment, mas a gente compreende que tem ainda outras fases que serão detalhadas aqui, que levam até agosto de 2020, na questão da implantação, né, como seria fazer esses controles todos e alterar os processos, mas também além de agosto de 2020, pois a lei estabelece que alguns controles são de monitoramento contínuo. Então, essa novidade não termina em agosto de 2020, né? Ela se estabelece até lá e, a partir de lá, uma série de outras coisas precisam ser mantidas pelas organizações, a questão do encarregado de dados, o DPO, como muitos estão chamando, e todas as responsabilidades que a empresa passa a ter a partir daquela data. A gente tem uma proposta para vocês de trabalho para cada uma dessas fases e serão detalhadas já já. A gente pretende fazer tudo isso, como é de costume, utilizando o módulo Risk Manager, nosso software de gestão que faz risco conformidade, já é um software estabelecido no mercado, muitos de vocês podem conhecer, e a gente montou uma oferta muito bacana, parametrizando o software, e vocês vão ver isso já já na apresentação do Lira e também do Fernando. O Risk Manager é
um software já maduro para fazer exatamente esse tipo de trabalho, gestão de risco, segurança da informação, mas também gestão de conformidade e governança, e ele permite que a gente parametrize, né, o software para esse atendimento, dando uma visão gerencial de como as coisas estão acontecendo, podendo reunir numa mesma ferramenta o plano de ação, integrar a ferramenta com sistemas legados de vocês e apresentar uma visão bem interessante e unificada de como está esse processo de conformidade, automatizando, inclusive, atividades como as entrevistas que precisam ser realizadas para as pessoas da organização, consolidando informações acerca da conformidade para cada uma das áreas e uma série de outras coisas que serão apresentadas mais detalhadamente já para vocês. O software também permite a geração automática de relatórios com base nessas informações. Isso é importante para a lei porque há uma série de obrigações que precisam ser cumpridas através da apresentação de indicadores, relatórios e evidências de que aquele controle está implementado e que aqueles controles estão sendo monitorados. A gente também pode ajudar, e o Fernando vai falar mais especificamente sobre isso, em questões que têm a ver com a implementação também da lei, né? A definição e a revisão das políticas, e trabalhar com vocês em uma consultoria mais hands-on, vamos dizer assim. A gente montou, o Fernando vai falar sobre isso, um programa interessante de acompanhamento até 2020, que eu acho que vai ser interessante para as organizações, além de ações de conscientização e outras mais que a Módulo pode ajudar. É importante falar que a gente está com uma parceria muito forte com a Microsoft sobre isso, então quem estiver nos ouvindo e for cliente Microsoft, procure o seu gerente de contas da Microsoft e o nosso gerente de conta da Módulo também, porque temos inclusive benefícios para clientes em comum, e em alguns casos até opções de subsídio para parte desses projetos que nós estamos falando aí. É algo interessante que vocês podem buscar também. Eu queria agradecer a presença de vocês, vou passar a palavra agora para o Alexandre Lira, que vai continuar a apresentação e vai aprofundar um pouquinho mais no Risk Manager para vocês entenderem essa questão da automatização que a gente iniciou agora. Muito obrigado a todos, um abraço. Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Alexandre Lira, eu sou executivo da Módulo, trabalho nela há 20 anos e apresento agora para os senhores como é que a gente está fazendo em projetos de LGPD para a automatização desses diversos requisitos que a lei então preconiza. Eu coloco aí na tela um link do YouTube da página da Módulo, onde vocês vão encontrar diversos webinars que foram gravados. Esse, inclusive, está sendo gravado e vai ser disponibilizado para as redes sociais brevemente. A gente pegou, então, todos os 479 requisitos e organizou esses A gente organizou esses requisitos primeiramente em agrupamento. Então, se vocês veem aí na tela, diversos assuntos de agrupamento estão organizados, como a anonimização de informações e dados, a questão do PIA, que é o relatório de impacto à proteção de dados, até mesmo informações que ditam as regras para o DPO, que é o encarregado de proteção de dados, fala sobre dados sensíveis, fala sobre o direito do titular, que é a pessoa que detém a informação,
e esses assuntos são, então, organizados dessa forma. Outro tipo de organização que a gente faz é que alguns requisitos têm o cunho jurídico, outros têm o cunho de regra de negócio e outros têm o cunho de segurança. Então, é interessante que você vê quem é responsável por implementar cada um desses requisitos. Se é o setor jurídico, se é a área de TI, de segurança, cybersecurity, etc. E a gente também faz a organização por classificação, ou seja, tem requisitos que são pura e simples definição do que é, por exemplo, um dado sensível. Mas tem requisito que trata de conformidade, ou então fala da regulação, fala da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, por último, não menos importante, é aqueles requisitos que eu vou ter que observar ou na organização como um todo, ou esses requisitos ter que observar em algum sistema e conjunto de dados de uma forma automatizada, com coleta de dados, com pesquisas, entrevistas automáticas, etc. Então, a minha missão aqui é pegar todo esse arcabouço de requisitos e falar essa parte da apresentação diretamente no software, que é o Risk Manager, que o Dargan, no preâmbulo, citou, onde a gente faz toda a nossa organização de projeto. Então, se vocês verem aí na tela, eu tenho, então, todos os requisitos postados no lado esquerdo da grade, uma tabela com todos os requisitos. Se você for ver lá, tem vários requisitos dentro desse contexto. E para cada requisito tem as organizações que eu falei. Por exemplo, o que é de conformidade? Então, se eu clicar aqui nos itens de conformidade, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar todos os 257 itens que são classificados com conformidade e vão filtrar esses requisitos. Ou então eu quero saber, por exemplo, quais são os requisitos que falam sobre o DPO, que é o encarregado. Então, eu clico aqui no DPO, ele vai dizer aonde que eu preciso, então, observar na lei esses requisitos do DPO. Ou então, eu quero saber quais são os requisitos que estão não definidos, não aplicáveis nessa base de conhecimento toda do Risk Manager. Então, eu posso filtrar. Então, note que a construção desse painel de parametrização da Lei 13.709, ela é de uma forma com que o próprio usuário pode construir. Então, isso que a gente fez aqui, o próprio usuário, depois de treinado, passando pelo projeto, etc., pode construir a bel prazer. Outra organização importante que a gente faz é em relação ao contexto. O que está na estrutura da lei, o que é organização, o que é regulação e o que é sistema, por exemplo. Então, note que os 479 requisitos que está aqui no lado direito, no canto inferior direito, ele mostra, então, todas essas informações nesse dashboard interativo. E aqui embaixo existe uma matriz onde quais os requisitos eu preciso observar em qual etapa de implementação de um projeto de LGPD, que a gente dividiu em 4, que o Fernando vai explorar em mais detalhes, que é o escopo, o plano de ação, a implementação e aqueles requisitos que a gente tem que observar durante a execução corriqueira de um projeto perene de LGPD. Outro dashboard que a gente criou importante é o dashboard do próprio encarregado de proteção de dados, que a gente chamou de DPO on page, ou seja, numa página só, ele monitora tudo que está acontecendo sobre o assunto LGPD na sua organização. Então, por exemplo, aqui no lado direito em verde, tem todos os incidentes que estão ocorrendo ao longo do tempo. Esses incidentes são contados, por exemplo, essas ocorrências são contadas ao longo do período. Então, por exemplo, entre o dia 1º e o dia 4, foram registrados o maior número de incidentes. Eu quero saber, por exemplo, o que é de muito baixa relevância ou alta relevância, eu posso clicar e observar a organização filtro por aqui.
e aqui no canto superior direito, quais são as atividades que estão sendo executadas, por que responsável e que data dentro da organização. Então, eu consigo ver um cronograma de atividades responsáveis e data-alvo para saber quão implementado eu estou frente ao que preconiza a Lei 13.709. E para questões de construção desses gráficos, eu mostro aqui para os senhores uma tela onde a gente tem o nosso dashboard designer, só para vocês verem a facilidade que é construir um gráfico. Então, por exemplo, eu vou construir 2 gráficos aqui, um de pizza e outro de barra. Vou organizar eles aqui e vou fazer com que apareçam dados nesses gráficos aqui. Então, esse gráfico, primeiro, eu vou pegar os componentes de negócio aqui, vou pegar o índice de gap como valor e vou pegar aqui, por hipótese, o nome do componente de negócio. Então, aqui eu já filtro rapidamente quais são os componentes de negócio e o gap que tenho em relação a risco, no caso. E outra opção aqui do gráfico de barra, eu pego aqui, então, a lista de controles. Então, eu vou pegar aqui a quantidade de controles que eu vou ter que observar. E, por exemplo, o nome do ativo que eu vou ter que ver. Aí ele aparece um monte de ativos aqui na tela. Eu vou ordenar por 5 primeiros ativos. Pronto, rapidamente eu faço um dashboard e já consigo visualizar esse dashboard no Risk Manager, na tela onde vai ser postado aí, vai aparecer em instantes, a tela onde vai ser apresentado o dashboard que a gente alterou lá com os dados de gráficos de índices da abrangência aqui, o gráfico de pizza e o gráfico de barras, por exemplo. Então, é uma maneira fácil de você poder automatizar esses controles dentro do Risk Manager. E a outra forma de você também gerar reportes para a organização é emitir relatórios automáticos, relatórios esses que poderiam ser customizados também. Então, aqui no caso, eu tenho um gerenciador de modelos de relatório, onde eu vou gerar aqui um relatório de impacto de proteção de dados, é o famoso PIA. Então, eu vou escolher aqui uma situação específica do relatório para ele poder gerar, e gero aqui um PDF, eu gero em RTF, ou também posso agendar esse relatório. Aí aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os dados do Risk Manager, consolidar num documento único, gerando, então, um relatório PDF. Eu me lembro que no início da módulo, quando eu trabalhava e não tinha o Risk Manager, há 15 anos atrás, por exemplo, a gente gerava isso de uma forma bem customizada, mas dentro de um Excel ou dentro de um Word. E demorava, às vezes, um mês para gerar um relatório dessa natureza. E aqui vocês veem que em alguns segundos ele já gera lá o PIA para ser então mostrado para a organização. E como é que você faz isso? Mesma coisa, você pode pegar o Report Designer, abrir o relatório que eu quero, vou pegar esse relatório aqui que eu quero e vou customizar cada capa dessa aqui com os dados que eu separei do meu banco. Então, por exemplo, eu quero aqui saber qual é o nome do projeto. Aí eu posso escolher aqui. Aqui eu posso configurar gráficos e tabelas. Eu posso, então, configurar aqui. Aqui, então, é uma parte que você customiza todos os campos de modelo de um relatório de impacto à proteção de dados. Então, a gente poderia falar sobre o Risk Management durante um dia sem parar, porque tem muita coisa a ser disponibilizado para as organizações.
Então, por hora, eu passo a bola, então, para o Fernando Neri, que vai falar sobre o restante da apresentação, como a gente pode implementar esse projeto dentro das organizações de vocês. Um abraço, até a próxima. E lembrando que façam perguntas aí ali no Questions ou no item Perguntas, se for português ou inglês, e a gente vai, ao final, tentar responder a maioria delas. Bom, pessoal, bom dia a todos. Está escutando? Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí a presença de todos. Nós temos feito essas apresentações de LGPD. Nós tivemos mais de 500 inscrições nesse webinar, então isso mostra o interesse do assunto. A nossa oferta é uma oferta de automatização da LGPD. Deu aviso aí? Agora voltou. Alô, alô. Ô, pessoal, desculpa que tivemos um pequeno incidente, mas o nosso plano de continuidade funcionou. Bom, voltando então, vou procurar ser bem objetivo aí junto a vocês. A nossa oferta é uma oferta de automatização. Nós temos uma experiência muito grande em atender regulamentações e nós usamos essa experiência para criar um modelo da LGPD. Obviamente, uma norma desse tipo ela não é feita para ser automatizada. Na verdade, nem, por exemplo, o COBIT é feito para ser automatizado. Então, nunca surgiu, né, uma norma assim que tivesse um modelo, que ela tivesse um framework dentro dela e que fosse automatizado. Nós usamos como metodologia uma metodologia baseada na ISO 31000, que ela, aí sim ela tem um framework, e nós cruzamos todos esses modelos também utilizando sequência integrada de atendimento à regulamentação. Então, o nosso modelo ele é um modelo que considera uma série de fases, como o Lira mostrou. Nós trabalhamos primeiro com a parametrização da lei, na verdade, para mostrar qual é a adequação, o que você precisa atender à lei, né? Ou seja, a lei, por exemplo, no LGPD aqui da Módulo, a lei tem 480 requisitos. A Módulo precisa atender 182. Por que nós sabemos que são 182? Porque nós fizemos uma análise daqueles que se aplicam e os que não se aplicam a Módulo. A outra coisa que nós fazemos é o impacto da privacidade, ou seja, a avaliação nos departamentos, nos sistemas e nos ativos, qual é o grau de impacto da privacidade. Por exemplo, um sistema escada, o impacto da privacidade é muito baixo, porque ele não tem dados pessoais ali. Então, nós fazemos a avaliação e damos a classificação. Junto com isso aí, a partir disso, a gente documenta o escopo e o não escopo. É muito importante, né, você definir o que é escopo e o que não é escopo, inclusive porque isso vai entrar lá no seu relatório de impacto. Você monta o seu plano de ação, esse plano de ação nós ajudamos, também fazemos automatizados, todas as atividades necessárias, com data de início, data de fim, quem é o responsável,
e partimos para a implementação. Após a implementação, chega lá em agosto de 2020, o momento onde você precisa fazer, já precisa estar em conformidade com a lei. O interessante, né, é que desde agora, principalmente o Ministério Público do Distrito Federal, ele tem feito várias ações relativas à privacidade, utilizando a lei ordinária e também utilizando a LGPD como melhor prática, não como lei, ou seja, ela não está dentro da vigência. Mas diversos aspectos que têm ocorrido no dia a dia, até fazendo um paralelo, né, a Inglaterra tem lá a agência dele, que é o ICO, existe também vários guidelines na comunidade europeia, ou seja, você pode hoje, como o ambiente cibernético ele é universal, você pode hoje fazer uma série de analogias. Então, o Ministério Público tem feito um trabalho fazendo uma série de exigências em várias organizações. E eu acho que de agora, né, lá 15 de agosto, vai faltar um ano, nós inclusive vamos fazer um webinar sobre um ano que falta para a LGPD. Então, é necessário realmente você estar alerta desde agora e olhando as melhores práticas. Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte: não gasta energia com coisa que vai virar consenso em breve. Por exemplo, registro em portaria. Todo mundo pergunta para a gente, como é que é o registro em portaria? Eu tiro a fotografia, pego a informação. Tem dado sensível? Tem, que é a hora que você chegou ali na portaria. Isso aí é considerado um dado sensível. A sua fotografia. Várias empresas estão usando machine learning para fazer o reconhecimento facial. Então, isso aí são dados sensíveis. Como que guarda? Essa questão das pessoas que visitam um prédio, por exemplo, ou uma planta, que são reconhecidas na porta, é o que vai surgir algum consenso, alguma melhor prática, discussão, paper, mas é importante realmente que você esteja focado no seu negócio, ou seja, gasta energia para entender a questão da privacidade. Inclusive porque essa lei trata, né, o modelo de privacy by design, então os seus produtos já precisam nascer com privacidade embarcada, mesmo que não sejam produtos de software. Essa é a sequência do nosso modelo de atendimento e nós estamos falando aqui pela primeira vez de uma oferta que nós vamos apresentar ao mercado, que é a assinatura LGPD. Diversos clientes nossos nos procuram falando, olha, eu preciso de um apoio em segurança cibernética, eu preciso tirar dúvida jurídica, eu preciso de alguém que tenha mais experiência com relação ao DPO. Então, nós preparamos essa oferta que está aqui no meio, que é na fase 3, que é a assinatura LGPD. Você paga um valor baixo por mês e eu já vou explicar daqui a pouquinho como que funciona, sem querer fazer spoiler, porque ainda vamos fazer a divulgação. Então, no nosso serviço, a fase 1 é uma fase de escopo, é uma fase de identificação de escopo, baseado no conceito lá do contexto e critérios e escopos da ISO 31000. A fase 2, nós aprofundamos o atendimento da lei. Então, na primeira fase, nós falamos com todas as áreas, porém fazemos poucas perguntas. Isso vai nos dar o impacto, por exemplo, olhando as áreas, o impacto da privacidade em cada área. As áreas que têm maior impacto vão responder mais perguntas, as que têm menor impacto vão responder menos perguntas na fase 2. Isso considerando aspectos de segurança, jurídico, negócios e sistemas. Um aspecto muito importante é com relação aos sistemas, porque o impacto é muito alto. A gente tem visto pouca gente realmente falar sobre o sistema, está preocupado com os aspectos jurídicos, mas o titular da informação se relaciona com o sistema. Então, o seu sistema ele tem que prever uma série de requisitos, uma série de prestação de conta. Quem tem ouvidoria precisa se preocupar, porque a ouvidoria vai guardar dados sensíveis, dados pessoais sensíveis, e aumenta realmente a preocupação. E lá na fase 4, né, ou seja, lá na época da execução, nós temos a gestão de incidentes, o fornecimento da ferramenta do encarregado, né, do DPO, que a gente chama o cockpit do DPO, e também o relatório de impacto, né, que na Europa, nos Estados Unidos, é o chamado PIA. Inclusive, ou seja, nós usando um framework baseado na ISO 31000, a 31010, por exemplo, tem um modelo do PIA, né, ou seja, o que é uma das formas, né, de a identificação de riscos é exatamente o PIA. Então, o nosso modelo ele segue uma ação integrada com o modelo de gestão de riscos. A nossa metodologia, então, é automatizada, todo o processo, toda a legislação, todas as fases, o acompanhamento dos projetos, das atividades, nós criamos um modelo realmente bastante automatizado. Só fazer um lembrete para vocês, né, que vocês podem fazer perguntas, tem uma caixinha aí na ferramenta de comunicação, que são exatamente o questionário para vocês fazerem. Vocês podem mandar pergunta que nós vamos responder. Muito bem.
Então, aqui é um exemplo, por exemplo, da módulo, né? Ou seja, a módulo ela é estruturada por processos, aqui estão os processos do 1.1 até o 4.7, e cada um desses processos tem um impacto de privacidade. Tá? Então, por exemplo, essa área aqui, ó, gerência de produtos e serviços, o impacto é baixo. Essa área aqui de gestão de pessoas, que é o RH, o impacto é muito alto. Inclusive que ele trabalha com informações de plano de saúde, trabalha com informações pessoais das pessoas, por exemplo, pensão judicial, essas informações todas, né, relacionamento com jurídico, etc., essas informações são sensíveis. Então, é crítico uma área de RH, uma área de marketing, por exemplo. Hoje, quando vocês se inscreveram no nosso webinar, nós tínhamos informações dos senhores, ou e-mail, ou LinkedIn, ou Facebook. Essas informações ficam na nossa base. Então, a área de marketing ela é uma área de preocupação com relação à privacidade. A coluna do meio são os vários sistemas, né, e é até interessante, porque a área de TI muitas vezes não sabe que existe sistema. Tem um escritório nosso, por exemplo, que ele utiliza um sistema de identificação biométrica para abrir a porta, que é o escritório que utiliza aquele sistema. Um sistema de identificação biométrica, ele funciona na nuvem, funciona muito bem, de forma maravilhosa, mas a área central de TI não sabe que aquele sistema está lá. É como se fosse uma obra de consertar alguma coisa, você vai, coloca aquele sistema e vai registrando todas as pessoas, da mesma forma que sistema de câmera e assim por diante. Então, é importante você estar ligado nesse assunto. Então, na fase 1, né, nós não olhamos os ativos em si, mas as famílias de ativo, né, se aquele sistema é uma app, se é um contrato Microsoft, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o Office 365, que é um ponto de atenção que vocês precisam ter, se é uma aplicação do próprio usuário, se está em nuvem, se é uma assinatura web, por exemplo, tipo vagas.com, muita gente utiliza, o vagas.com pega um monte de informação que está no banco de dados dele e manda para você. Você pega aquela informação e bota no seu banco de dados. Não significa que a responsabilidade daquela informação é do vagas.com. Era enquanto estava lá. Quando passou para você, a responsabilidade é sua. Inclusive, quando você importa dados públicos, por exemplo, do Facebook, você também tem que prestar conta em cima desse dado, porque normalmente você vai cruzar com outras informações. Então, tudo isso aí são apoios realmente que a gente pode ajudar e dar para vocês. Essa aí também é uma visão do software, que é a visão do risco nos ativos, né? Porque todos esses casos que a gente vê de vazamento de informação e tudo mais, não são invasões em sistemas ou invasões em processos. Nós trabalhamos com um modelo de 3 camadas. A primeira camada são os departamentos e processos, a segunda, sistemas e serviços, e a terceira, os ativos cibernéticos e ativos da informação. Os problemas que ocorrem não são no sistema. O sistema é uma abstração, o departamento é uma abstração. Quando alguém vaza, sempre que você vira uma notícia que alguém vazou informação de uma organização ou alguém foi multado por causa daquilo, o problema é um problema de infraestrutura. Por isso a segurança cibernética é fundamental nesse aspecto, porque os vazamentos que ocorreram recentemente na Bridge, falaram de várias organizações aí no mundo todo, esse vazamento ele ocorreu a partir de ações que ocorreram na infraestrutura. Então, o modelo é isso. Se você tem um risco cibernético nesse ativo, esse risco, obviamente, vai desdobrar para o sistema e o risco do sistema vai desdobrar para o risco do sistema, dos processos e departamentos. Então, você pode ter uma nota de risco cibernético para cada departamento. O Lira mostrou, né, a nossa forma de atuação da matriz LGPD. O relatório de impacto, nós fazemos ele vai crescendo, ou seja, e é importante o seguinte, quando você fala em relatório de impacto, né, quem lê a lei, vê que o relatório de impacto sempre fala, a autoridade nacional pode pedir o relatório de impacto, aí você fala, não, quando ela pedir eu vou preparar, você não vai conseguir, ou seja, ele tem que estar pronto, e no nosso caso ele é automático, ou seja, nós pegamos todas as informações que estão no banco de dados, tudo que você já fez, e geramos um relatório automaticamente. Outro ponto são boas práticas e governança também, ou seja, você precisa ter o seu ambiente na mão, quais são os sistemas, quais são o departamento, qual é o impacto da privacidade, quais são os ativos, como é que é a análise da segurança cibernética, quais os riscos judiciais. Então, uma coisa bem simples que a gente fala, né? Alguém pega o nome da sua empresa, quem tiver uma empresa grande, e procura lá no Reclame Aqui se tem o nome da sua empresa vinculado a dados pessoais. Ou seja, se você fizer uma busca no Reclame Aqui só sobre dados pessoais, vai ver que tem várias pessoas que antes eram chamadas de pessoas reclamando sobre dados pessoais. Aí você também vai saber o seguinte, essas pessoas que reclamaram, agora elas têm um carimbo, elas são o titular da informação.
Então, se eles estão reclamando de alguma empresa lá no Reclame Aqui, isso você tem que registrar como incidente. Então, esses aspectos também são bem importantes. O Lira mostrou um recurso muito forte do sistema, que é a automação de relatórios. A gente automatiza relatório de escopo, de aplicabilidade da lei, de acompanhamento do projeto, de gestão de incidentes. Nós temos uma ferramenta que é o Report Design, os relatórios saem muito bonitos, saem muito rápido. O Lira mostrou aqui ao vivo esse funcionamento. Também a gestão de incidentes, nós também automatizamos. As pessoas perguntam, qual o software que vocês usam? É o próprio Risk Manager. Já vi que algumas pessoas colocaram algumas perguntas aqui sobre o Risk Manager, são usuários. É o próprio Risk Manager que é o sistema de gestão de incidentes. E a gente trabalha com uma série de modelos para monitorar cada um desses incidentes. E o cockpit do DPO, né? O que ele precisa ver? Precisa ver a lei, precisa ver os alertas com relação aos artigos da lei, precisa ver uma novidade, né, que a autoridade nacional mandou, uma melhor prática, as ocorrências, né, a lista de dados pessoais divulgados no PasteBin. Isso é uma ocorrência, alguém soube essa ocorrência e veio e colocou aqui. Vazamento de senha do Dropbox revelou senhas com e-mail da organização. Então, todas esses registros aqui, né, eles precisam aparecer para você. Então, o cockpit do DPO ele é personalizado, ele não é travado assim. O Lira mostrou ali, ele criou rapidinho dois gráficos, né? Então isso aí ajuda bastante. E, por exemplo, tem cliente nosso que está trabalhando com visão geográfica, tanto visão geográfica dos incidentes como visão geográfica dos ativos dele. Então isso também é nativo do Risk Manager e você consegue enxergar as áreas onde você está tendo mais problema ou que você pode ter maior exposição ou mesmo que você tenha maior risco cibernético. Bom, nós falamos, a fase 1 é a fase que define o escopo, a fase 2 a gente prepara um plano de ação, e para a fase 3 nós estamos lançando agora, em breve, semana que vem, na outra, a assinatura. Essa assinatura tem algumas ofertas, ou seja, a oferta mais simples, ela tem uma licença SaaS do Risk Manager, para quem não tem o Risk Manager, tem um curso online e um webinar quinzenal de posicionamento. Então, os especialistas eles fazem um webinar somente para os assinantes, obviamente mais específico e pegando as coisas que foram as maiores consultas e passando. O segundo nível é esse novo tom de azul aí, um tira-dúvidas, ou seja, o cliente tem um número de perguntas que ele pode encaminhar, já vou falar para quem que ele manda. O terceiro nível tem também reuniões, né, preferencialmente reuniões que sejam remotas, né, com especialistas em alguns blocos, você pode marcar reunião mensal e os especialistas falam com vocês. E também, vou dizer assim, o azul mais escuro, que é a assessoria, devia ter botado branca essa letra aí, o azul mais escuro é exatamente a cor, a oferta mais personalizada que o cliente seleciona, pode ter assessoria, horas e assim por diante. Nós dividimos a família, né, as consultas, em consultas jurídicas, consultas de segurança cibernética, consulta em DPO e GDPR. Nós fizemos um convênio com a empresa que eu acho que é a número 1 em Portugal, e a vantagem de Portugal é exatamente você poder utilizar os termos da GDPR em português. Eles têm uma experiência muito grande em assessorar DPOs, eles chamam de DPO, não fazem igual, não usam o sotaque brasileiro que fala DPO. E também a atuação em cima do GDPR, principalmente o Brasil fazendo esse convênio com a Europa, você vai precisar de algumas relações bilaterais que precisam fazer um depara entre a LGPD e a GDPR. Então, nós temos um escritório em Portugal, uma empresa super especializada, que está atuando esse assunto. Também gestão de riscos, que é a essência. Para você vincular a LGPD com o seu negócio, você precisa de ter uma visão de risco, um pensamento voltado em risco. O aspecto do Office 365, eu queria só dar alguns detalhes, eu já estou pressionado aqui porque eu já passei meu tempo, mas o local onde tem mais dado pessoal é no computador do usuário. Se você for somar, por exemplo, você pega uma área de RH, o sistema centralizado que tem as informações de pessoas, tem uma versão do nome das pessoas. Tem um sistema que normalmente está atualizado, está integrado com LDAP. Você está integrado com a ficha daquela pessoa. Porém, é muito comum, por exemplo, numa área de RH, boa parte das pessoas de RH baixar para o Excel as informações, para fazer qualquer coisa legítima, tá? Para mandar plano de saúde, para emitir ticket, para fazer uma festa de final de ano. Então, tem muita informação espalhada em Office 365. Então, nós criamos uma especialização para apoiar as empresas, já que 99% das pessoas utilizam Office 365,
seja remoto, seja local, na verdade utiliza Office, né? Não necessariamente 365. Então, até com o nosso convênio com a Microsoft, nós temos também uma competência para ajudá-los a tratar LGPD no Office 365. E também uma especialidade de integração de tudo isso, né? Porque os especialistas não necessariamente conversam entre eles, como que você faz a articulação, intercompetências desse pessoal. Então, nós já vamos estar divulgando aí nos próximos dias esse modelo de assinatura, e é uma forma de você ter apoio de pessoas de bastante alto nível a partir de um valor mensal que vocês vão achar relativamente baixo e acessível. Tá? Eu acho que é uma oferta bem bacana que nós preparamos, pensamos muito, e, bom, vocês vão ver essa divulgação sobre esse assunto. Então, basicamente é isso. Nós já estamos recebendo algumas perguntas. Você pode mandar mais perguntas, se não der tempo aqui, eu vou passar para o Lira, que já tem a primeira pergunta para ele responder, e já volto daqui a pouquinho. Bom, pessoal, algumas perguntas, várias delas, se não der tempo a gente vai enviar depois por e-mail, responder depois por e-mail. Mas tem várias perguntas aqui que falam sobre o material. Mais uma vez eu reforço que um dos slides que a gente apresentou aqui tem o endereço do YouTube que fala sobre... É só digitar no YouTube módulo GRC, espaço GRC, que você vai ver lá todos os webinars que a Módulo já fez. Inclusive deve ter lá os 4 só falando de LGPD. E esse vai estar lá também. A gente vai mandar via LinkedIn, vai mandar via Facebook, vai disponibilizar lá no YouTube. Tem uma pergunta aqui do Daniel Lima, que fala sobre a oferta de automatização através... A oferta de automatização de LGPD através do Riskman pode ser ajustada à necessidade e ao tamanho da organização em que ela será aplicada? A resposta é sim. A gente tem diversos clientes com diversos tamanhos, desde clientes de varejo, grandes clientes, empresas de telecomunicações, grandes empresas, como empresas pequenas também, que a gente faz o projeto de assessment do LGPD, e muito rápido. Essa primeira fase que o Fernando falou, a gente, em 15 a 20 dias, já tem lá um resultado de assessment do LGPD para saber quão distante a organização está frente ao que preconiza lá os 479 requisitos da Lei 13.709. Outra pergunta também foi do Moisés, que fala, na visão de vocês, quem deve conduzir e orquestrar o manuseio dessa solução na empresa? Mas a gente já viu clientes, por exemplo, que criaram um comitê só para tratar a implantação desse projeto. Mas tem empresas que estão com a responsabilidade da área de compliance. E outras que o DPO foi contratado para ficar sobre a edge da área de tecnologia da informação. Então, não tem uma resposta qual é a área dentro da organização que melhor vai implantar a solução da empresa. Isso vai depender de empresa para empresa. O importante é que a alta administração tenha consciência e patrocínio desse projeto. Uma outra pergunta foi do Alexander, deixa eu procurá-lo aqui. Alexander, que fala, a ferramenta apresenta para a geração dos gráficos Dashboard Designer é exclusividade do seu sistema ou é uma ferramenta agregada? O Alexander, ele é um componente da DevExpress, mas o que a gente faz é linkar os gráficos que são construídos por esse Dashboard Designer para dentro do Risk Manager. Então, você vê, por exemplo, controle de acesso, audiência. Você pode pegar, por exemplo, o dashboard, criar um link público e liberar esse link público para outro alguém, mesmo que esse outro alguém não tenha acesso ao sistema, não tem conta e senha ao sistema. Você pode, por exemplo, pegar o HTML que é gerado pelo próprio usuário e colocar dentro da sua intranet. Enfim, é bem potente dentro do Risk Manager. Bom, pessoal, está escutando?
Bom, pessoal, vou procurar respondendo aqui rapidinho. A pergunta é se quem já possui o Risk Management, pergunta do César, que já possui o Risk Management já contratado, já possui acesso à Knowledge Base relacionada à LGPD. César, a resposta é sim. Quem tem está em dia com o contrato de manutenção, na verdade, não é só uma Knowledge Base, tá? Nós temos pesquisa do software, temos bases de eventos e temos também estruturas de atributo personalizado e também templates de dashboard e de report design. Então, é um conjunto, na verdade, é um frameworkzinho, mas quem já tem, a resposta é sim, tá? Nós sugerimos, já que a gente está com tudo isso na mão, que vocês contratem algumas horas para que a gente possa apoiá-los. Então, pode entrar em contato conosco, tá? Aí tem a pergunta aqui, estamos atualizando a versão, se consegue o KB. Então, eu expliquei. Na verdade, é um framework. Se você quiser, César, entre em contato com a gente, pode mandar um e-mail aí para mim, pode entrar em contato conosco direto, que nós te esclarecemos e mostramos para você. Bom, outra pergunta, se o software tem versão em inglês. A resposta é sim, tá, Carlos? Ele tem versão em inglês, porém, as bases, boa parte das bases estão em português, tá? A lei, normalmente, não é traduzida. Vou aproveitar a próxima pergunta sua, se ele tem uma cobertura cross com o GDPR. A resposta é sim. Nós temos um correlacionamento entre a LGPD e a GDPR automatizada. Naquela tela que o Lira mostrou, ali também tem informações da GDPR. Tá? O Evandro perguntou como que o software sabe que foi divulgada a lista do PasteBin. Bom, Evandro, eu já vi aqui que você está prestando atenção mesmo, porque isso foi só a linhazinha que estava no exemplo lá. Mas a questão é o seguinte, existem preocupações que são do dia a dia, tá? Reclame Aqui, PasteBin, esses sistemas de senha, etc. Isso aí você vai ter que estar olhando. Ou, no caso ali do exemplo, é um exemplo até de um cliente nosso que é do judiciário, esse caso foi descoberto e foi colocado ali na mão. Mas você pode, com o nosso software, né, quem usa ele sabe que ele tem um conjunto, uma ferramenta também de robôs, que inclusive também é outra oferta que a gente está olhando, que são robôs para LGPD, nós vamos falar mais à frente sobre isso, porque isso é fase 3, mas você pode usar a API, por exemplo, com o Reclame Aqui, você pode ou usar uma API, ou você pode fazer um crawler lá na página do Reclame Aqui. Tá? Bom, o Daniel perguntou, a oferta de automatização da LGPD pelo Risk Management pode ser... Ah, não, o Lira já respondeu aqui, Daniel. Desculpa. Bom, primeira outra coisa, eu vi aqui algumas pessoas comentando sobre o som, desculpem. Se nós também atuamos, se nós atuamos também como DPO de clientes. Não, a Módulo não atua, mas vocês vão ver no lançamento da nossa assinatura que tem uma empresa, inclusive, tem uma empresa jurídica aqui no Brasil que pode atuar como DPO, aí vocês podem falar com eles. Não é o objetivo da Módulo ser o DPO, mas é o objetivo da Módulo fornecer ferramentas de automatização para o DPO, tá? Isso aí vocês podem realmente tratar. Pergunta se a solução permite a gestão, pergunta do Anderson, de múltiplas unidades de negócio ou empresas. A resposta é sim, e nós podemos cruzar. Só presta atenção, Anderson, é importante conversar com o jurídico nesses casos, porque a responsabilidade está no CNPJ, tá? Cada CNPJ, aí você tem que ver se trata o grupo, trata da coligada e assim por diante. A Mônica aqui mandou uma pergunta. Quais empresas estão utilizando o Risk Manager? Mônica, a gente pode responder para você, mas nós temos empresas de vários segmentos. Tá? Se a integração com ferramenta BPM, sim, se você exportar, por exemplo, o Bizage, você pode importar no software. O ponto é aonde que você quer fazer isso. Tá? Tem cliente nosso que trata em cima desse modelo. Se há integração com ferramenta de gerenciamento de serviços de incidentes, como o HP Service Manager ou o Jira Service Desk. A resposta é sim, esses sistemas ou exportam um XML, ou tem uma API, ou tem web service que a gente já fala automaticamente. Se a ferramenta tem funcionalidade de qualidade de dados e data discovery. Data discovery só para ativos, tá? Mas acho que você está pensando em mapeamento de dados, a resposta é não, mas nós nos integramos. Por outro lado, vale a pena vocês olharem, Mônica, se
a ferramenta de vocês tem uma API. Se tiver, nós falamos com ela, tá? Para pegar os alertas e assim por diante. Pergunta se o modelo é software como serviço. Pergunta do Maurício. Sim, é como software como serviço. Para que tipo de empresa essa lei será obrigatória? Melhor seria a pergunta ao contrário, Jomar. Para que tipo não é obrigatória? Porque toda empresa que trata, que tem cliente, que tem funcionário, ela vai ter, de uma forma ou de outra, com exigência maior ou menor. A Módulo já tem algum case em empresa de fundos de pensão? Rafael, nós trabalhamos, nós estamos com 4 propostas, por enquanto não temos nenhuma fechada para LGPD. Nós temos alguns clientes, sim, de fundos de pensão, mas é um segmento que nós estamos atuando bastante, até temos conversado bastante sobre os modelos e até do relacionamento com a agência reguladora. Na solução da Módulo, se tem parte que cuida da infraestrutura, como Data Discovery e Data Map. Então, respondendo também, Denivaldo, respondendo também, não fazemos o Data Map, porém fazemos o Discovery dos ativos, mas podemos conversar com vocês com relação a isso. Só uma questão com relação ao Data Map, abrindo um parêntese, o Data Map do Office 365 é de altíssimo nível, tá? É uma coisa que eu tenho falado com nossos clientes, que ele pode usar o Data Map, às vezes você já tem a licença aí, você nem sabe, tá? É possível fazer isso. Ele tem vários padrões, vários templates, ele identifica carteira de motorista da Austrália, passaporte da Noruega, CPF brasileiro, Social Security dos Estados Unidos. Ele tem vários padrões e você pode trabalhar em cima disso aí. Bom, a pergunta do que consiste a parceria com a Microsoft. Bom, cara, a Módulo, né, o Alberto e eu, que somos fundão a Módulo há 35 anos atrás, desde quando a gente era moleque, a gente usava software e compilador da Microsoft. Então, nós somos Gold Partners e a parceria consiste exatamente em nós atuarmos apoiando a Microsoft nos conceitos de automatização de LGPD e também nessa área que as pessoas têm falado muito pouco, que é no próprio endpoint, né, no computador e no celular, no tablet do usuário. Mais uma pergunta aqui, se cada responsável de departamento pode ter um acesso ao Risk Manager. Gustavo, a resposta é sim. Obviamente, você tem diferentes níveis de usuários, né? Você tem o usuário que responde um questionário, você tem o usuário que vai ser responsável por uma parte da LGPD, então você pode ter o jurídico com acesso, ou seja, você tem quem conhece o Risk Manager sabe, né, que o Risk Manager tem um nível de controle de acesso muito amplo. A Lucinei perguntou se a assinatura mensal é obrigatoriamente vinculada à realização da fase 1 e 2. Lucinei, podemos conversar, tá? O nosso modelo é que sim, tanto que quem adquire a assinatura, nós damos um desconto bom aí na fase 1 e 2, mas a fase 1 e 2 são estruturantes, tá? Não é que é impossível, mas você vai funcionar muito melhor e com a documentação muito melhor utilizando esse modelo. Se nós temos parceiro no Espírito Santo, sim, tá, Alexandre? Eu vou te mandar, te botar em contato com ele, podemos falar. Se o material vai ser fornecido, sim, tanto o slide quanto... O Maurício perguntou, tanto o slide quanto a gravação é fornecida no nosso YouTube, já foi divulgado aí. O Eurides pergunta, parabéns pelo webinar, obrigado. Como proceder para saber se meu contrato com a Microsoft poderia me beneficiar para iniciar desse projeto? Cara, entre em contato com a gente que a gente dá essa resposta. Excelente trabalho de BI, realmente cresceu muito a plataforma. Parabéns, como sempre, a Módulo. Valeu, Ricardo, obrigado. Então, elogio aqui, eu vou pular o elogio aqui, porque só agrega para o nosso orgulho. Obrigado. Se existe algum caso de sucesso que demonstra a quantidade de tempo utilizado para rodar um círculo do framework completo, passando por todos os módulos. Olha só, Alexandre, essa pergunta sua é muito boa, tá? Eu vou encerrar com ela. É muito boa, porque a questão nós normalmente na fase 1 consideramos 30 dias. A maior parte desses 30 dias é coletando informação nas áreas. Se você conseguir, por exemplo, vou fazer uma reunião com as áreas e vou fazer um workshop e as pessoas vão responder na hora, você vai ganhar tempo, tá? Porque você não tem distribuição de questionário, visita, ligação e tudo mais. Todo mundo já vai estar ali. Se você, eu acho, tipo assim, usando um Pareto aí, se você tiver a resposta se conseguir mobilizar 80% das áreas, você já passa para a próxima fase. Então, 30 dias para a fase 1. A fase 2 também, que é o detalhamento, que a gente trabalha com menos áreas e com mais profundidade, com mais pergunta, também considerando 30 dias. Obviamente, esse é um projeto típico, tá? Se você vai falar, mas na Petrobras vai ser desse tamanho, óbvio que não, né? Ou seja, tem empresa que, na verdade, são múltiplos de empresas.
A fase 3 é basicamente isso, são os primeiros 60 dias até agosto de 2020. Aí é exatamente o plano de ação que diz esse processo. Então, nos casos que nós temos conseguido atender fase 1, 30 dias, mais fase 2, 30 dias. O pessoal fica muito angustiado, eu quero ter um software de mapeamento de dados. Espera o plano de ação, cara. As pessoas falam, pô, você faz mapeamento de dados? Eu sempre devolvo a pergunta, para você mapear o quê? Com qual prioridade? É muito mais importante você saber qual é a sua área de negócio que precisa de dados pessoais para trabalhar no dia a dia, do que você ficar varrendo banco de dados para ficar procurando CPF. É 1000 vezes mais importante você fazer isso, inclusive com relação à lei. Então tem uma pressão muito grande de fazer mapeamento de dados, mas nós temos sugerido ao nosso cliente, cara, faz um plano de ação maduro, que inclusive você vai fazer um investimento muito melhor. Pessoal, é isso. Obrigado. Esse tema aí a gente gosta muito. O João aqui está perguntando se a Modo continuou com um programa de parceria com consultores. Sim, pode nos procurar, tá, João? Você tem todos os meus acessos, me conhece, sabe meu celular, se conhece há quase 30 anos. Mas eu vou te procurar também, meu irmão. É isso, pessoal. Muito obrigado, bom almoço para todo mundo, bom final de semana. Ó, dia 16, nós vamos fazer um webinar, 1 ano para a LGPD. Vocês podem convidar os amigos, se preencher, e além disso é aniversário da Módulo. Quem quiser aí pode se candidatar a pagar nosso almoço aí. Valeu, pessoal. Obrigado.